Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso e eterno amor, com os anjos celebramos, e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida. Infinito é seu amor, cantem todo seu louvor. A comunidade pode sentar. Boa noite a quem está presente a esse culto e bom dia àqueles que vão assistir esse culto no domingo de manhã. Queridas irmãs e irmãos da comunidade da paz, quero saudar a todos que nos assistem aqui pessoalmente também e que nos assistem esse culto pela internet no domingo de manhã. Neste culto teremos, além de louvor, de agradecimentos e de pedidos a Deus, nós teremos um momento muito especial, que é a instalação do nosso segundo pastor, pastor Lucas Beck. E quero chamar bem-vindos a todas as pessoas que estão presentes nesse culto. O nosso querido irmão, pastor Éder Begundes, vice-presidente da IEL, obrigado por ter aceito o convite de fazer a instalação. O nosso querido amigo, pastor Oscar Zimmermann, conselheiro distrital. Ao pastor Guilherme Becker, o pai do Lucas, bem-vindo ao nosso meio. Também ao nosso pastor Aurélio. Aos familiares do pastor Lucas, que estão presentes aqui, e aos meus irmãos, meus parceiros, meus pares da diretoria, que infelizmente, por causa da limitação de lugares, então a diretoria está representando toda a comunidade que gostaria de estar aqui, pastor Lucas, de dar as boas-vindas, dar um abraço, mas sinta-se abraçado por todos da diretoria que estão aqui e por todos que estão nos assistindo no domingo de manhã. Seja bem-vindo, Deus abençoe o teu trabalho aqui entre nós e que nós possamos colher os frutos daquela semente que tu vai lançar aqui. Nós não, Deus vai colher os frutos da semente que tu vai pregar aqui, pregando o Evangelho. Deus abençoe esse nosso culto. E eu passo a palavra então ao pastor Aurélio. Boa noite também e saudação a cada um daqueles que vão estar nos ouvindo lá no domingo de manhã. Que bom que nós podemos iniciar esse momento, mesmo que dessa forma como hoje é permitido, né? Sintam-se todos abraçados na graça, na paz e no amor
do nosso Deus. Nós vamos seguir a ordem litúrgica conforme vai estar sendo projetada, né? Então convido para que a comunidade se coloque de pé nesse momento da invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderam de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Espírito Santo. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Podem sentar. Apenas para mencionar, como vocês devem ter notado, o salmo indicado para esse final de semana é o salmo de número 116, esse que está presente nessas partes litúrgicas, como há pouco mencionamos. Vamos cantar juntos do próximo hino. Prometeu fazer, e com isso
Neste momento, nós queremos ouvir as palavras da epístola para o dia de hoje, que encontramos em 1 Pedro, capítulo de número 1, dos versículos 17 a 25, onde lemos: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui a leitura da epístola. E o Santo Evangelho para esse terceiro domingo da Páscoa é o Evangelho registrado em Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 35, onde está escrito: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides falando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais estavam conosco, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contavam em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera a caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui a palavra do Santo Evangelho. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, que convida o homem a crer, e sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade Divina, que sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, que admoesta e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é a água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados da fé, e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adultos e crianças são escritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. De seus crentes comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade, a ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, do inferno até. Obra não opera fé, mas fé produz ação. Crê em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta para julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, fé em Jesus, pois só Ele é salvação. Em Jesus, viva Jesus, 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 só Ele é salvação.
Querida igreja, amados no Senhor e Salvador Jesus Cristo, realmente a igreja cristã vive um momento bem diferente. Depois, né, desse período, praticamente, primeiro momento aqui presencial com algumas pessoas dentro da casa do nosso Deus, e aqueles que também estão vivendo esse período, muitos acompanhando a palavra de Deus nos seus lares, né, junto com as suas famílias. Mas como é bom estar na casa do Senhor, como eu amo o teu templo, como é bom estar aqui. E estamos aqui por um momento muito especial, um momento especial no qual esta congregação tem o grande privilégio de ter aqui o segundo pastor instalado, o pastor Lucas. Obrigado, Lucas, pastor Aurélio, pelo convite, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui e também poder estar pela primeira vez dentro desta congregação. O Lucas, já nos conhecemos, né, de um bom tempo. Lucas, ele realizou o seu estágio em 2017 na cidade de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Então, ali eu tive o privilégio de conhecer um pouco o Lucas durante o seu período de estágio. Depois, entre o ano de 2018 e 2019, o seu último ano no seminário, um ano também nos Estados Unidos, no seminário de lá, quando ali então ele termina os seus estudos no final do ano passado, a sua formatura, e então aquela expectativa, né, Lucas, sobre voltar para os Estados Unidos, a expectativa do casamento no início do ano, a expectativa de ter ou não, nesse início, um chamado, mas como Deus é bom, como Deus faz as coisas de forma perfeita, e hoje você está aqui tendo esse privilégio, esta bênção na tua vida. Com toda alegria, com toda certeza a alegria está estampada no teu coração, da tua esposa, o pai pastor, com toda certeza, porque com toda certeza é um orgulho, né, para você que é pai, pastor, para a mãe, irmão, enfim, demais familiares que aqui estão. E quando nós nos reunimos na casa de Deus, nos reunimos porque buscamos algo, nós queremos algo, porque a palavra de Deus, ela preenche os nossos corações, a palavra de Deus nos dá uma viva esperança. E nos reunimos ainda aonde vivemos o período da Páscoa. Eu, em toda a minha história, eu confesso para vocês que eu não sei ou não sabia o que era passar em casa num culto de Páscoa. Na minha vida, esta foi a primeira vez que isto aconteceu. Uma sexta-feira santa, temos que assistir sentados num sofá e ali estar reunido com a família. Mas dentro dos nossos lares, a palavra de Deus com certeza entrou. Dentro dos nossos lares, a palavra de Deus chegou, e com toda certeza essa palavra ali produziu o seu efeito, o seu resultado, nos concedendo aquilo que Deus oferece, que é o perdão, a vida e a salvação eterna. Por isso esse culto, primeiro, depois desta pandemia que ainda existe, com as suas ressalvas, é especial em todos os sentidos. A instalação do Lucas, e especial porque alguns podem estar na casa do Senhor. E oramos a Deus para que esse período passe logo, para que passe rapidamente, porque temos sempre saudades do templo, saudades de estar na casa de Deus. Você recebeu um chamado, Lucas, desta congregação e paróquia para ser aqui o pastor. Mas o que é ser pastor? É uma pergunta que sempre faço para mim, sempre fiz, com certeza os colegas aqui também. O que é ser um pastor? O que significa ser um pastor? E aí nós poderíamos dizer, o pastor é aquele que pastoreia, aquele que cuida do rebanho. O pastor é aquele que é responsável pelas ovelhas que Deus tem a ele confiado. O pastor, ele guia, o pastor, ele direciona,
O pastor, ele conduz, o pastor, pela palavra, batismo e santa ceia, entrega às ovelhas aquilo que Deus quer que ele entregue: o perdão, a vida e a salvação eterna. Pois Deus, ele nos criou para ele, somente para ele. Mas infelizmente, por causa do pecado, o ser humano se afastou de Deus. O ser humano se rebelou contra Deus, e quantos querem viver a sua vida sozinho? Quantos são aqueles que querem trilhar os seus passos sem a companhia de Deus? E aí, eu acredito que Deus tem muito a nos ensinar nesse período que nós estamos passando. Eu já fiz várias vezes esta pergunta, e nós da Diretoria Nacional, muitos momentos também falamos, o que Deus está querendo ensinar para a sua igreja? O que Deus tem a nos ensinar através de tudo isso que está acontecendo? E aí nós vemos que sem Deus não somos nada. Que um vírus que parece tão indefeso, tão simples, parou o mundo. Parou o mundo. Mas eu quero dizer para vocês que essa crise que aqui aí está, que esse vírus que veio e que parou o mundo, levando algumas pessoas a óbito, mas o problema não é só ele. Porque aqueles outros problemas que nós tínhamos na nossa vida, eles continuam, este é mais um. Parece que o destaque vem aqui e os outros problemas parece que ficaram de lado, mas de forma alguma, os outros também continuam. Aqueles problemas que nós tínhamos antes por causa do pecado, eles continuam nos acompanhando também, acompanhando a nossa vida. Mas aonde buscar a solução? Naquele que está sempre com cada um de nós. O Deus Todo-Poderoso, esse Deus que vem ao nosso encontro, esse Deus que chega até você através da sua palavra, do batismo, da Santa Ceia, esse Deus que envia à sua igreja pastores para cuidar do seu rebanho. O pastor que aqui está, Lucas, e nós, pastores que aqui estamos, para servir e não ser servido. Servir as pessoas com aquilo que de mais maravilhoso as pessoas podem ter, aquilo que vem do nosso Deus, o nosso Pai de amor, a sua graça, todo o seu amor. E aí o texto para este final de semana, e que propus também para falar um pouco nesta noite, de 1 Pedro 1, 17 a 25, aqui o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala para cristãos que estavam espalhados nas províncias romanas, e aqueles cristãos ali estavam espalhados e sendo perseguidos por causa da fé. Aonde eles estavam hoje, a região da Turquia, e ali eles sofriam por causa da perseguição, daquilo que eles criam, daquilo que eles confiavam no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então o apóstolo Pedro, ele vem animá-los, e é isso que ele quer, animar esses cristãos através das palavras de Deus, para que eles continuem firmes na dedicação no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo nos sofrimentos, mesmo em meio às dificuldades, para que eles continuem firmes na fé no Senhor e Salvador Jesus, no qual provou a eles e ao mundo inteiro todo o seu amor, quando se entregou à morte e morte de cruz, aonde ele se entregou em nosso lugar, em nosso favor, para que através da morte de Jesus, nós pudéssemos ter a vida. Sim, Jesus venceu a morte com a sua ressurreição. E é isso que nós ainda estamos vivendo, nesse período, nessa terceira semana, podemos assim dizer, de Páscoa. E aí o apóstolo Pedro, ele quer abrir, pela palavra de Deus, os olhos desses cristãos, para aqueles que ouvissem a palavra, mas também abrir os seus ouvidos,
para que esses cristãos olhassem o que estava acontecendo à sua volta, mas de forma alguma abandonasse a fé no Salvador Jesus. Porque era ali aonde Deus havia colocado esses cristãos, ali aonde eles estavam, Deus estava com eles. E as pessoas que estavam em suas voltas olhavam para eles, e ali aonde eles estavam era um testemunho de fé. Era o testemunho do Cristo ressuscitado, o testemunho do amor de Deus pela vida deles. E é isso que o apóstolo Pedro diz a partir do versículo 13, quando ele fala sobre uma vida santa. Eles viverem uma vida santificada. Sede santos como eu sou santo, diz Deus. E o que é viver uma vida santificada, mesmo sendo pecadores? Se eu perguntasse para vocês aqui, quem é santo? Quem de vocês é santo? Quem é santo? Santos somos nós, a igreja. No credo apostólico nós dizemos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja de Cristo, amada por Deus. Nós somos a igreja salva pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E esse Deus chama para nós vivermos esta fé, não no sentido de que nós não seremos pecadores, mas viver esta fé, esta vida de santidade com Deus, pela palavra, aonde Deus tem colocado cada um de nós. E era isso que o apóstolo Pedro queria incentivar, motivar, conceder esperança àqueles cristãos, mas ao mesmo tempo que eles fossem testemunhas deste amor de Deus. As pessoas olham para nós. Muitas vezes a gente não imagina que as pessoas que estão em nossa volta não olhem para nós, mas eles olham. Nós cristãos, eu sempre gosto de dizer isso, que o não cristão lê a Bíblia com a nossa vida. Os não cristãos muitas vezes talvez não folheiam a Bíblia em casa e nem a têm, mas quando olham para nós, podem ver em nós um pequeno Cristo. Podem ver através da nossa vida que aqui reina o amor de Jesus. Aquele mesmo Jesus que aqueceu o coração daqueles 2 discípulos, quando eles estavam a caminho de Emaús, depois da ressurreição. Jesus se coloca ao lado, conversa com eles, Jesus aquece o coração deles. Eles até mesmo dizem, parece que nos queimava por dentro. E é isso que Cristo faz com cada um de nós. É isso que a palavra de Deus faz comigo e contigo. Quando nós lemos, ouvimos, meditamos na palavra, nós nos sentimos aquecidos por esse amor de Deus e revigorados para olhar para frente e saber que Deus está com cada um de nós, mesmo em meio a toda e qualquer dificuldade que nós passamos em nossa vida. Querido irmão, querida irmã, Deus conhece você. Deus sabe o que você está passando neste momento. A tua vida particular, a tua vida em família, Deus sabe. Mas você não está sozinho. Deus está contigo. Com todo o seu amor, aquecendo o teu coração, para que você não morra sem esperança, mas numa esperança viva, que Deus te concede a todo momento. Em todas as oportunidades que temos de ouvir e meditar nas palavras do nosso Deus. Mas só que o pecado tem atrapalhado a nossa vida e muitas vezes ele quer tirar de nós a esperança. Nós temos 3 grandes inimigos que querem nos afastar de Deus: o diabo, o mundo e a nossa própria carne. Aonde quer nos tirar dos caminhos de Deus. E nós sabemos que o único objetivo, a única tarefa de Satanás é nos tirar do céu. Ele não tem outra coisa a fazer. Mas, nos caminhos de Deus, e Deus conosco, o pecado também sabemos que foi e é vencido, com o perdão
que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação eterna. Quando as pessoas olham para nós, infelizmente o ser humano ele olha mais os defeitos do que as virtudes. Não é assim na tua vida muitas vezes? Olha em casa, às vezes você faz tantas coisas maravilhosas, as esposas que aqui estão, às vezes fazem tantas refeições maravilhosas, de repente quando erra numa refeição, talvez sal a mais, sal a menos, tem reclamação, não é verdade? Às vezes não elogia aquelas, mas reclama daquela que não veio a consenso. Muitas vezes também aonde nós estamos, as virtudes não são vistas pelas pessoas. Mas graças a Deus, e eis a boa notícia, Deus nos enxerga com outros olhos. Os olhares de Deus, para mim e para você, é através da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cristo que doou-se à humanidade, a mim, a você, para que através dele nós pudéssemos ter o perdão, a vida e a salvação eterna. E olhe que maravilha, no versículo 19 do nosso texto, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Nós somos livres para servir a Deus, aonde Deus tem nos colocado, e todos precisam saber disso. Aqueles que já sabem, precisam ser constantemente lembrados disso. E Deus colocou vocês, aqui pastores, a mim, a vocês, para falar desta boa nova da salvação. E é isto que também Deus deseja de você, Lucas, aqui e aonde você estiver. Sim, nós pastores, fomos chamados para viver esta verdade e graça e ao mesmo tempo anunciar a quantas e quantas pessoas nós tivermos oportunidade. Eu sempre digo que Deus é muito bom com a humanidade e com a igreja, aonde o ministério ele pertence a Deus e Deus entrega o ministério, o pastor à igreja. E a igreja também pertence a Deus. E aqui o que nós chegamos à conclusão? Lucas, o teu pastorado, o teu ministério, ele é de Deus, ele não é teu. E não é da igreja, é de Deus. Muitas vezes a igreja acha que pode fazer com o pastor o que ela bem quer e o que bem entende. Mas o ministério é de Deus, é de Cristo. E também tem o inverso. Quando o pastor acha que pode fazer com a igreja o que ele bem quer e bem entende, aqui eu mando. Não, a igreja também pertence a Deus. O ministério e a igreja são de Cristo. É um presente que Deus dá à igreja. E nós também, como pastores, pertencemos a Cristo e fazemos parte da igreja cristã. E é isto que Deus também deseja de nós, pastores, anunciar a palavra, para que as pessoas possam realmente viver uma vida de ânimo, mesmo em meio às dificuldades, e seja quais forem que nós passemos em nossa vida. Aqueles cristãos, eles foram ali incentivados, motivados, alertados pela palavra que o apóstolo Pedro escreve para eles da parte de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro quer, abrir os olhos deles, como também quer abrir, por essa mesma palavra, os nossos olhos. Sim, os nossos olhos precisam urgentemente ser abertos. A Bíblia diz, estejam alertas, preste atenção. Nós cristãos não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes no modo de confiar, somos diferentes no modo de pensar, no modo de agir, somos diferentes na maneira de relacionar-se. Nós somos livres para amar, servir a Deus, com tudo o que somos e com tudo o que temos. Nós não servimos a Deus porque somos obrigados a servir. Servimos a Deus porque fomos servidos primeiro, e por causa do amor de Deus em nós,
também o queremos servir. E as nossas ações sempre serão uma resposta a esta maravilhosa graça, esse maravilhoso amor que Deus tem por cada um de nós. Deus cuida do mundo que Ele tanto ama, e é um amor incondicional. E Deus faz uso de pessoas para o seu serviço, e Deus capacita cada um para anunciar e praticar a sua palavra, cuidando também das pessoas. Eis o grande desafio, cuidar daqueles que estão em nossa volta. No início dessa pandemia, quando os cultos foram suspensos, e aí, de repente, muitos advogados, e de acordo com a lei, não sei se você sabe, mas ninguém, por lei, tem o direito de fechar uma igreja. Por lei, ninguém tem o direito de fechar uma igreja. Mas nós, como cristãos, fechamos por quê? Por amor ao próximo. Por amor ao meu semelhante. É o amor de Deus que está em nossos corações. Fazemos isso por amor. Às vezes dói. O pastor ter que ficar em casa, onde todas as semanas estavam ali, oficializando o culto. Você que tinha o prazer de estar na casa de Deus, ter que ficar em casa, isso não é fácil. É até uma provação muitas vezes. Mas por amor assim fazemos. O amor de Deus que reina dentro de cada um de nós. Eu e você, todos nós, somos chamados a cooperar na missão de Deus. E o serviço acontece em liberdade, em amor. Em tempos passados, os escravos e presos de guerra eram comprados com dinheiro, mas nós fomos comprados, diz o nosso texto, com o santo e precioso sangue de Jesus Cristo. E aí, se alguém perguntar quanto você vale, você diz: eu não tenho preço. O preço foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E era isso que Pedro queria que aqueles cristãos soubessem, e também a mim e a você. Muitas vezes as dificuldades que sobrevêm sobre nós, e às vezes por causa do pecado também, tantos momentos difíceis que sobrevêm na vida do ser humano, na minha, na tua, muitas vezes até desistimos de viver. E quantos são as pessoas que se julgam sem importância? Eu não sou importante para ninguém, eu não valo nada. O nosso preço foi Jesus. O seu sangue derramado na cruz do Calvário. Não foi ouro ou prata. Esse é o teu, o meu, o nosso valor. Não tem dinheiro que pague. O quão importante nós somos para o nosso Deus. E aí esse amor de Deus que aquece os nossos corações. Queremos também que o coração do nosso semelhante seja aquecido por esse mesmo amor. E por isso levamos sempre com as nossas palavras, com os nossos atos, com a nossa vida, Jesus a quantas pessoas nós pudermos, cumprindo com o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil: Cristo para todos. A Páscoa ainda está em nossos corações. Páscoa é a verdadeira vida que só Jesus pode nos dar. Com a sua morte e ressurreição, conforme eu disse, ele venceu os nossos maiores inimigos. Por este motivo, Jesus, o Rei dos Reis, nos faz um convite também maravilhoso, nos momentos alegres como difíceis de nossa vida. Venham a mim, eu estou com vocês. Com este convite, Jesus nos mostra uma maneira diferente de encarar o pecado, pois os nossos pecados, por Cristo, foram devorados. E assim como Cristo tomou sobre si a morte e a venceu, assim ela não pode fazer nem de mim nem de você nenhum mal, pois nós cremos em Cristo Jesus. E essa esperança nós temos, que a nossa vida nesse mundo passa muito rapidamente, mas a esperança que estaremos em Cristo, um dia com Ele no céu. Como diz o poeta, no hino 389 do Inário Luterano: estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. Sim, é o convite que Deus faz a cada um de nós. Venha a mim todos vocês,
pois eu te amo. E todo o meu amor foi revelado a você com o sangue do meu Filho derramado na cruz do Calvário. E esse mesmo convite que Deus faz a mim e a você, a nós pastores, é o convite, pastor Lucas, que você tem agora a tarefa de distribuir a todas as pessoas, chamá-las para perto de Deus, levar o doce evangelho, proclamar para toda a igreja. Você foi convidado por Deus para anunciar o convite do Senhor. E aqui, dentro desta igreja ou fora dela, estão pessoas massacradas pelo pecado. Pessoas que passam pelas maiores dificuldades da vida. As maiores dificuldades. No tempo do nosso estágio em 2017, você pôde presenciar um pouco isso. Lucas fez um estágio na paróquia que eu trabalhava, uma paróquia bem grande, aproximadamente 1.500 membros. E ali tínhamos de tudo, né, Lucas? Pessoas alegres, felizes, e quanto mais pessoas, sabemos mais dificuldades nós temos. E ali a gente lidava com todas as situações. Quanto aprendizado. E agora tenho o privilégio de colocar isso em prática também. Acolher essas pessoas, pessoas cansadas e sobrecarregadas, que precisam ser aliviadas pela palavra de Deus e também pela Santa Ceia. Mas não esquecer também da tua vida. A tua vida como filho de Deus, a tua rotina do dia a dia, agora esposa, uma família constituída, não esquecer também de você. O trabalho precisa ser feito, mas esse trabalho será bem feito se você estiver bem na tua vida e na vida da tua família também. Ali as coisas vão andar, as coisas vão caminhar. E ao mesmo tempo, trabalhar com outro pastor. Eu sempre digo que é um desafio muito grande. É como se fosse quase um segundo casamento. 2 pastores trabalharem junto. E agora o pastor Aurélio, tem o privilégio de ter ao seu lado o pastor Lucas. Aonde vocês têm a sublime tarefa mais do que especial, especialmente aqui em Campo Bom, zelar pelo rebanho de Cristo Jesus. Zelar pela palavra de Deus, pelo batismo, pela Santa Ceia. Levar esses meios a todos aqueles que Deus tem confiado a vocês, aqueles que precisam da graça e do amor de Jesus. Nunca esqueço, a você especialmente, Lucas, o pastor, ele lidera, ele organiza, ele vai à frente em muitos casos, mas junto com você, caminha uma congregação, uma igreja inteira, que está junto contigo, que é instalada também com você, para a mesma tarefa. Uma igreja inteira que Deus tem confiado a vocês, pastores, mas uma igreja que está junto com vocês. Vocês, igreja, que pertence a Cristo Jesus. E para a congregação, todos vocês que me ouvem, um recado de Hebreus 13:17. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não será inútil. Que esta congregação seja uma bênção para você, Lucas, para a tua esposa, Gabriele, e da mesma forma que você possa ser uma bênção dentro desta congregação, e conhecendo os teus dons, aquilo no qual você abraçou, pelo qual foi chamado por Deus, eu tenho certeza que você será uma bênção aqui dentro. Você será uma bênção na vida de todas essas pessoas, que o teu serviço, as tuas palavras, os teus gestos possam derramar e tornar presentes a graça divina revelada em Cristo, que veio, que está vindo e que um dia virá de forma definitiva para buscar a mim e a todos vocês, quando um dia nós podemos juntos celebrar um culto perfeito com o nosso Deus e Pai no céu. A graça, o amor de Deus nos acompanham, e assim acompanhará também o teu ministério aqui na Congregação da Paz de Campo Bom.
Que Deus abençoe esta congregação, também estando sempre ao lado do segundo pastor. Amém. Ainda com a orientação da palavra de Deus, nos últimos versículos do Salmo 116, desse culto, nós queremos entregar as nossas ofertas. Lemos em conjunto essas palavras que dizem: Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Entregamos as nossas ofertas. Quero então convidar nesse momento o nosso pastor, vice-presidente da igreja, para que conduza o momento da instalação do pastor Lucas. Convido que se faça presente diante do altar do Senhor o pastor Lucas Becker. Ao mesmo tempo, peço que coloque aqui do meu lado os colegas pastores que aqui estão. Seu Guilherme, pai do Lucas, pastor Oscar, conselheiro do distrito. Convido a diretoria que se coloque ao lado do pastor Lucas. Prezado irmão, pastor Lucas, estimados pastores, colegas que estão aqui do lado, diretoria que representa toda a congregação e paróquia, uma vez que você, pastor Lucas, aceitou o chamado para ser pastor desta congregação, assumindo a responsabilidade deste rebanho de Cristo, é muito importante lembrar os sagrados deveres do seu ofício, a fim de que você o realize com fidelidade, conforme Deus espera de você. Como servo do Senhor Jesus na terra, é seu dever pregar e ensinar a doutrina pura da palavra de Deus, ministrar os santos sacramentos conforme a ordem de Cristo, instruir as crianças e os jovens, admoestar os pecadores, ajudar os fracos na fé, ir atrás dos perdidos, confortar os aflitos, amparar os necessitados, visitar os doentes, consolar os abatidos, enfim, cuidar de todas as pessoas que lhe foram confiadas, sempre orando pelo bem-estar espiritual delas. Você deve ser dedicado no estudo particular e na meditação da palavra de Deus, cumprir o seu ofício de acordo com esta palavra, ser um bom exemplo na maneira de viver diante da família e de todos,
a fim de não causar escândalo e desonrar e difamar o ministério. Diz o apóstolo Paulo: se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família. E, se Deus assim abençoar, quando tiver filhos, educá-los de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. É necessário que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Estas recomendações devem ser levadas a sério, para que o ministério pastoral seja uma bênção para a igreja. Assim, é seu dever cumprir tudo o que Deus pede, não por obrigação, mas motivado pelo amor de Deus que está em você e que o capacita igualmente a amar a Deus e ao próximo. Seja fiel com o dom que há em você e compartilhe com os seus ouvintes a boa notícia da salvação. Portanto, pergunto-lhe na presença de Deus, dos pastores, da diretoria, dos que estão aqui presentes: Pastor Lucas, você está disposto a assumir as responsabilidades desta congregação e a cumprir fielmente todos os deveres do ministério? Se for, diga: estou. Você está resolvido a pregar e ensinar a palavra de Deus em sua pureza, segundo as confissões da Igreja Luterana, e a valorizar e respeitar os ensinamentos de nosso Senhor com uma vida cristã e exemplar? Se for, diga: estou. A diretoria que aqui está presente, irmãos e irmãs, vocês ouviram a promessa que fez o ministro que escolheram para ser o vosso pastor. Portanto, admoesto e aconselho com firmeza, para que, como membros do corpo de Cristo, recebam como tal, obedecendo ao que a palavra de Deus pede a vocês. Ouçam com atenção a pregação da palavra, recebendo-a não como palavra de homens, mas como ela é, a palavra de Deus. Auxilie o seu pastor em todo o trabalho na igreja, reconhecendo e usando os dons que cada um recebeu de Deus. Amem e honre o pastor, conforme a recomendação do apóstolo Paulo, que diz: respeitem os que trabalham entre vocês, aqueles que o Senhor escolheu para guiá-los e ensiná-los. Tratem estas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem. Orem bastante pelo vosso pastor, para que ele sempre seja um pastor contente, disposto no trabalho e corajoso nas dificuldades, para que assim tenham um ministério muito abençoado. Sustentem o pastor e sua família em todas as necessidades materiais, pois o Senhor afirma: o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. E o apóstolo Paulo declara: quem está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas boas com aquele que ensina. Por isso, a diretoria que aqui está presente, eu pergunto: vocês estão dispostos a receber o pastor Lucas Becker como ministro de Deus, trabalhando assim junto com o pastor Aurélio? E vocês prometem manifestar aos pastores, e agora ao pastor Lucas, amor, honra, obediência recomendadas a um pastor que foi colocado sobre vocês pelo Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de todos nós? Se assim for, digam em conjunto: estamos. Convido o pastor Lucas que se ajoelhe. Prezado irmão, em virtude do teu chamado e conforme o costume da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na qualidade de vice-presidente de expansão missionária da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu te instalo como pastor da Paróquia Paz de Campo Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus,
que fez uma aliança eterna com o seu povo através da morte e ressurreição de Jesus. Capacite você, pastor Lucas, te ajude pelo poder do Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus, realizando através de você o que é agradável a Ele. Por Jesus Cristo, a quem seja dada toda a honra e toda a glória. Amém. Convido os colegas pastores também neste momento que profiram uma mensagem bíblica para você. Pastor Lucas, agora também colega nosso aqui do Distrito Vale do Rio dos Sinos, quando nós lhe damos as boas-vindas, também lhe queremos desejar bênçãos de Deus no seu ministério, como servo dele aqui na Congregação da Paz de Campo Bom, e quero lhe deixar essa palavra que foi o lema da minha formatura em 1981, e muitos pastores eu sei que também tiveram esse texto como lema, é de Josué, capítulo 1, versículo 9, onde, primeiramente, há uma pergunta: não te mandei eu, ou não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Bênçãos do Senhor. Filho Lucas, pastor Lucas, colega Lucas, quero te lembrar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 28. O lema também da tua formatura. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pastor Lucas, meu colega, lembrei no dia da tua ordenação, e faço muita questão de lembrar também nesse momento, e disse na ordenação, e hoje preciso repetir, Deus escreve as nossas histórias de uma forma tão fantástica. Pastor Oscar, lá no dia da ordenação, o pastor Guilherme leu o versículo que o senhor leu hoje, e eu tinha escolhido como leitura lá na ocasião e hoje também, Josué capítulo 1, os versículos 7 e 8, que dizem: Então somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que assim seja. Nós dois juntos aqui nessa comunidade, por esse povo de Deus que aqui está. Deus nos abençoe. Aqueles que puderem ficar de pé, nós vamos falar com Deus em oração. Senhor Jesus, eterno e único Filho de Deus, nosso amado Salvador, agradecemos-te imensamente por ofereceres à igreja pastores que anunciam o teu evangelho. Louvamos-te especialmente por enviares o pastor Lucas a esta congregação da paz, concedendo aos seus membros este grande privilégio. Pedimos que a tua bênção seja constante sobre o pastor e sobre todas as famílias do seu rebanho,
a fim de que possam trabalhar em harmonia e dedicação, conservando a todos na fé e em vida cristã, para que no final alcancem com todos os cristãos a vida eterna no céu. Amém. Comunidade, pode sentar. Pastor Lucas, continue firme o teu ministério, pastoreando o rebanho de Cristo com alegria, fidelidade e dedicação. Que o Senhor o abençoe e faça de você uma bênção para muitos, de maneira que produza muito fruto, e o seu fruto permaneça para a vida eterna. Amém. Fiquem em paz, na paz do Salvador Jesus. Obrigado. A diretoria podem voltar aos seus lugares. Ao pastor Lucas, a vontade de dar um abraço é muito grande, mas vou deixar para uma outra oportunidade, né? Momentos, com certeza, nós poderemos ter, né, pela frente. Mas que Deus te ilumine, te abençoe ricamente. Seja sempre esse rapaz, agora com mais compromissos dentro do casamento, né, pastor chamado e ordenado, que você possa realmente colocar todos os seus dons, pois você é privilegiado por Deus, a serviço da obra e do reino do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Querida comunidade, Congregação da Paz, é uma honra, uma satisfação e uma grande responsabilidade ter sido chamado, ordenado e agora oficialmente instalado para, junto com o pastor Aurélio, ser, né, pastor desta congregação. Convido a todos vocês a orarmos nas palavras do próximo hino que nós vamos cantar.
Jesus, e em tua paz descansar. Senhor, abençoa, abençoa meu ser, seja a paz no meu viver. Senhor, abençoa, abençoa meu ser, seja a paz no meu viver. Convido a todos a orarmos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Neste momento, chamo o pastor Aurélio para conduzir o próximo momento. Os que estão aqui podem sentar-se. Nós queremos ainda, antes de cantar o último hino do culto, apenas lembrar, em nome da diretoria da nossa comunidade, aos que estão aqui, e também aqueles que vão nos ouvir, ou estão nos ouvindo nesse momento através da internet, que na próxima semana nós vamos estar, então, reiniciando com os nossos cultos presenciais aqui na igreja. O nosso município permite que seja desta forma, com um número reduzido de pessoas aqui dentro da igreja. Então nós vamos trabalhar com um sistema de inscrição para o culto. É uma coisa diferente, né? Mas é preciso que seja assim, né? Para que não venham muitas pessoas, daí nem todos podem entrar, alguns precisam ficar esperando. Então, a nossa diretoria definiu que as pessoas devem ligar para o número de celular da comunidade ou mandar uma mensagem naquele número, ou também ligar no número da congregação e com a secretária fazer a inscrição. Nós vamos estar disponibilizando mais horários de culto. Tipo, no sábado à noite, nós vamos ter 2 momentos de culto, talvez 2 momentos no domingo de manhã, conforme a busca nas inscrições, então. Tá? Por isso, aqueles que quiserem participar na próxima semana, liguem para esses números que vocês conhecem da comunidade, tanto do celular como aqui o da igreja, para fazer a sua inscrição, então. Nessa semana, que vamos iniciar, ou que estamos iniciando, né, teremos o culto no sábado à noite, em 2 momentos, e no domingo de manhã. Sendo isso, até aqui nós vamos cantar do último hino, né, conforme está projetado, dando também graças a Deus por tudo e também por esse momento. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela glória
graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças